Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional, fora de série, fantástico, espetacular episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Mateus capítulo 20, parte 1, episódio de número 655. Estamos na 8ª temporada e nessa 8ª temporada, livro de Mateus, capítulo por capítulo, parte a parte, pouco a pouco, passo a passo, estamos meditando nos textos da Bíblia Sagrada e hoje a gente vai falar sobre os trabalhadores na vinha, o que tem de lições para as nossas vidas nessa parábola, o que podemos aprender, aplicar sobre este ensino de Jesus. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, amigas, queridos irmãos que têm nos acompanhado em todo o tempo. Você do Brasil, dos Estados Unidos, da China, da Alemanha, sei lá de onde você esteja. Eu sei que tem gente de muitos lugares nos acompanhando e isto é muito jóia, legal demais poder contribuir com você, compartilhando uma porção da palavra de Deus. Então fica aí, leia o texto bíblico, depois vem para cá, convida mais gente, porque hoje Deus tem uma palavra fantástica para o seu coraçãozinho. Fica ligado. Então, Mateus capítulo 20, versículo 1 ao 16, essa parábola dos trabalhadores da vinha, na plantação de uvas, ela está intimamente conectada com as observações de Nosso Senhor ao descrever as recompensas do reino. Pode ter sido pretendida para transmitir uma repreensão suave, ou pelo menos um aviso gentil a Pedro, que havia perguntado: o que então teremos? O que nós ganharemos te seguindo? Os apóstolos, eles devem receber grandes recompensas. Mas aqueles que, como Pedro, foram chamados primeiro, eles não deveriam presumir que terão mais do que aqueles que chegaram depois. Cristo procura trabalhadores para a sua vinha. Essa é uma lição clara. Há trabalho a ser feito para ganhar o mundo para Cristo e treinar a igreja para que seus frutos sejam produzidos em abundância. Para essa obra, o nosso Senhor requer trabalhadores. Seus servos não devem ficar satisfeitos em receber sua graça. Essa graça é dada com o propósito expresso de ser usada em seu serviço. Cristo nos chama para que possamos servi-lo. Cristo oferece uma recompensa justa pelo trabalho. Isso também é claro. O pagamento era evidentemente o salário regular da diária do trabalhador comum, exemplificado aqui no texto. Embora Cristo pudesse exigir serviço com autoridade, ele aceita cada trabalhador com o livre consentimento do homem e oferece a ele tudo o que ele poderia pedir. Falamos do sacrifício e das labutas de uma vida cristã. Nós devemos ser honestos em calcular seus ganhos do outro lado. Cristo contrata trabalhadores nas várias horas. A igreja não começou totalmente equipada. Gradualmente, as forças necessárias foram atraídas para o serviço do reino e aqueles contratados tardiamente podem representar as várias classes. Veja que os apóstolos chamados mais tarde, como Pedro, não teria proeminência porque foi chamado antes de outros. Quando Paulo veio, seu caso seria obviamente encontrado aqui também. E ainda assim o paralelo não é exato, porque os apóstolos mais tarde não tiveram uma temporada de trabalho mais curta.
Quanto aos gentios, esses foram chamados depois dos judeus, mas não lhes foi atribuído um lugar inferior no reino. Aquele que não recebeu o evangelho na juventude não será necessariamente inferior àquele que teve o privilégio de conhecê-lo nos seus primeiros dias. Veja que Cristo recompensa de uma maneira inesperada. Aqui nós temos uma descrição de uma igualdade de pagamento. Em outro lugar, há uma ideia de diversidade de valores. Por exemplo, Lucas, capítulo 19, versículo 24 ao 26. Cada representação tem sua própria lição. No caso diante de nós aprendemos que a divisão final pode não estar de acordo com nossa expectativa. O anônimo pode estar no mesmo nível do reconhecido. Os gentios com os judeus, as igrejas missionárias, seja lá de onde forem, da Índia, da China, ou as antigas igrejas cristãs da Europa ou aqui na América Latina. Nós não sabemos de que forma será essa recompensa, de igualdade ou não entre elas. Cristo tem o direito de lidar com generosidade após ter agido com justiça. O pagamento ele parecia injusto, mas ninguém podia reclamar porque todos tinham o que haviam concordado em receber e porque ninguém tinha salário menos que justos. Além disso, o chefe de família era livre para ser tão generoso quanto quisesse, com quem ele quisesse. Ainda assim, pode-se entender bem a insatisfação de alguns aqui na parábola. As pessoas elas se sentem feridas, machucadas, quando a generosidade não parece ser igual e justa. Deve-se notar, no entanto, que os que chegaram mais tarde se desculparam, alegando que nenhum homem os havia contratado. Possivelmente eles estavam tão dispostos a trabalhar o dia todo quanto aqueles que o fizeram. Agora, Cristo julga pelo coração, pelas intenções nesse contexto. Essa parábola dos trabalhadores na vinha, ela é uma da qual somos propensos a tirar algumas inferências errôneas, a menos que mantenhamos mentalmente aqui, para uma exegese clara e objetiva, essa estreita conexão com as circunstâncias em que ela foi originalmente falada. Quando o jovem rico se afastou triste, o nosso Senhor, simpatizando com a severidade de sua tentação, ele disse: olha, em verdade eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Pedro, vendo que ele assim apreciava a dificuldade de abrir mão de propriedade, se desapegar do mundo, sugere que aqueles que superam essa dificuldade são peculiarmente meritórios de algo maior. Eis que, ele diz, nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós receberemos? Pois, por isso. Mas ao falar assim, Pedro revelou precisamente aquela disposição que mais completamente vicia todo o serviço para Cristo. É a disposição de barganhar, de trabalhar por uma recompensa claramente definida e não por causa da obra em si, em fé generosa, na justiça e liberalidade do Mestre. Lidando sob essa luz, é óbvio que a parábola ela direciona a atenção para o fato de que, ao estimar o valor do trabalho, nós devemos levar em consideração não apenas o tempo que gastamos nele ou a quantidade que conseguimos, mas o motivo que envolveu o nosso trabalho. Uma hora de serviço confiante, amorosa, é de maior valor para Deus do que uma vida inteira de trabalho duro, mas interesseiro, zelo enganador. Enquanto os homens aplaudem os grandes trabalhadores, aqueles trabalhadores que ostensivamente enxugam o suor de suas testas e ofegam para que você possa ouvi-los em todo o campo, Deus está considerando um trabalhador despercebido,
que sente que está fazendo pouco, que tem vergonha de que alguém veja seu trabalho, que lamenta não poder fazer mais, que não poderia nomear uma moeda pequena o suficiente para recompensá-lo, mas que está perfeitamente seguro de que o mestre a quem serve vale a pena servir. É assim que o último se torna o primeiro e o primeiro o último. Que podemos ver essa diferença de espírito nos trabalhadores é óbvio, pelos termos do seu engajamento. Aqueles contratados no início do dia concordam em trabalhar pelo pagamento combinado. Sem condições de barganhar, eles vão felizes por conseguir trabalho em quaisquer termos, sem saber o que vão receber, mas confiantes e gratos. Os outros foram orgulhosos, autoconfiantes. Isso, meus queridos, nos prepara para a cena marcante que se seguiu no final do dia dessa parábola. Aqueles que mal tinham começado o seu trabalho foram os primeiros pagos e receberam o salário de um dia inteiro. Deve ter havido, é claro, uma razão para isso. Não foi mero capricho, mas foi o resultado e a expressão de alguma lei justa. Não poderia ser que esses trabalhadores contratados recentemente tivessem feito tanto em sua hora quanto os outros em 12. Pois os outros estão conscientes de terem feito bem seu trabalho. Somos levados de volta, portanto, para a explicação sobre a dica dada na contratação, a saber, que os homens que barganharam são pagos de acordo com sua barganha, enquanto os homens que confiaram obtiveram muito mais do que ousariam barganhar. O princípio aqui, ele é mais facilmente compreendido porque nós mesmos agimos da mesma forma. Nosso Senhor não afirma, no entanto, que todos os últimos serão os primeiros e todos os primeiros serão últimos, mas apenas que muitos exemplificarão essa reversão. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É fato que muitos que estão em primeiro lugar na estima do homem, eles são os últimos na conta de Deus. Nós vemos claramente que muitos que são mais diligentes na vinha do Senhor, eles têm uma consciência de que são bons trabalhadores, o que não se assemelha em nada ao espírito humilde, confiante e desses trabalhadores contratados recentemente. Talvez eles tenham feito um grande sacrifício uma vez na vida, como Pedro fez, ou talvez tenham rapidamente aprendido o dever peculiar à sua própria geração, seja cuidar dos doentes, ajudar os pobres, ou levar o evangelho às massas, ou contribuir liberalmente para os objetivos da igreja. Ou talvez eles façam o trabalho não pelo bem da vinha, mas pelo seu próprio bem, ou para que possam avançar o seu próprio estado espiritual, ganhar uma boa reputação, ou manter em suas próprias mentes a impressão de que são, indubitavelmente, bons trabalhadores. Agora, meus queridos, se você deduzir todos os que estão trabalhando de uma ou outra dessas maneiras, chegará à conclusão de que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos trabalhando duro, gastando e sendo gastos, e ainda assim poucos trabalhadores escolhidos, poucos que apelam ao coração do Senhor e extraem sua resposta afetuosa por meio de seu serviço humilde e inesperado. Muitos primeiros, mas não todos os primeiros serão os últimos. Alguns, pelo menos, dos trabalhadores mais conhecidos na vinha, alguns que entraram cedo e nunca saíram, por uma hora, trabalharam duro, caíram no sono. Quando chegaram ao fim de sua tarefa, não conhecendo nada além da obra de Deus durante toda a sua vida, também trabalharam sem espírito de barganha, mas fizeram um julgamento tão humilde sobre o seu trabalho, quanto menor de seus companheiros trabalhadores sobre o deles. E há ainda alguns últimos que permanecem últimos. Nem todos os que fazem pouco fazem bem, nem todos os que entram tarde na vinha entram de forma humilde.
Não, nem todos. A entrada tardia na vinha, ela deve ser em todos os aspectos depreciada. Não recebe nenhum encorajamento dessa parábola quando ela é lida de forma correta. Não pense, meu querido, na obra de Cristo como um mero extra, algo a mais a fazer, que pode a qualquer momento conveniente ser adicionado ao seu outro trabalho. Ela abrange toda a nossa vida. Cada homem tem tanto quanto merece se Deus dissesse: tome o que é seu, no rigor da justa e exata retribuição. Qual de nós ficaria de bom grado no nosso direito? O segundo é encontrado nessas palavras: não me é lícito fazer o que quero do que é meu. Você não é menor porque outro é maior. Não, meus queridos. Você não é menor porque outro é maior. Sabe, Deus vê melhor. Você é o que Deus vê melhor para fazer de você. E o que o outro é, ele é da bondade de Deus. E as custas de Deus, não as suas, que os homens são abençoados. Mas o ensinamento especial dessa parábola, eu queria frisar isso aqui no finalzinho para você, é que nosso Senhor, ele mede nosso trabalho. Não somente pela quantidade feita, nem pela habilidade que mostramos em fazê-lo, mas pelo espírito, ou seja, pela motivação que temos ao fazê-lo. Muitos de nós são chamados. Muitos de nós estamos na vinha e há muito tempo estamos assim. Com que espírito temos trabalhado? Com qual motivação nós trabalhamos na vinha do Senhor? Por glória, fama, recompensas? Ou pelo privilégio de servir ao Senhor e pelo amor às almas e pelo amor ao Senhor? Pense nisso. Vamos orar para a gente encerrar mais um episódio. E depois da oração, eu estarei encerrando e te encontro no próximo episódio, tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida. Senhor Jesus, Tu és o dono da vinha. Nos chamaste para te servir. Que nosso trabalho seja motivado pelo amor a Ti. Não por busca de recompensa, seja elas quais forem. Dá-nos um coração humilde, disposto a servir, sem comparação, confiando em Tua justiça, em Tua graça, que em tudo sejamos guiados pelo Teu amor e pela alegria de estar em Tua presença. Aleluia. Amém, amém e amém.